Provavelmente você não sabe, mas pelo menos 5% da população mundial tem depressão. Isso quer dizer que mais de 350 milhões de pessoas sofrem com essa doença. Ao longo da vida, uma pessoa tem 20% de probabilidade de ter um episódio depressivo, e mais de 50% das pessoas que se suicidam são depressivas. Não parece ser algo sério, até que você para analisar as estatísticas dessa doença. Quem foi que nunca ouviu, ou até mesmo já falou, isso é frescura, vai pra rua, sai desse quarto. Tá sempre séria, você devia sorrir mais. Abre essa janela, levanta dessa cama. A depressão não é uma fase, não é só uma mudança de humor. A depressão é uma doença. Para uma pessoa deprimida, o que lhe dava prazer e felicidade pode não ter mais graça. O que era belo pode passar a ser feio, chato e até mesmo passar a ser desconfortável. A depressão tira de você o medo de morrer, mas ela lhe dá o medo de viver. E o mundo pode parecer literalmente um lugar cinzento. A pessoa deprimida pode acreditar que seus amigos e familiares estariam melhores sem ela. A pessoa sente que não existe nada pelo qual vale a pena viver. Pouco a pouco ela perde a esperança de sentir-se melhor e a história vai propagando-se ao ponto das experiências de vida irem confirmando a ideia de que tudo é miserável e sempre vai ser. A desesperança estala-se e consome todas as coisas que antes lhe davam alegria e satisfação. Ter depressão não é um sinal de fraqueza. Ter depressão é um sinal de que você precisa de ajuda. E que hora vai começar isso aqui, hein? Daqui a pouco. Ai, meu Deus, que demora. Doutora, já tá dando já. Vai começar mais não, né? Olá, gente, bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu sou a psicóloga responsável pelo encontro de hoje. E para quem é novo, eu vou contar um pouco como funciona esse encontro semanalmente. A gente se encontra e escuta histórias de pessoas que já passaram por depressão ou alguma situação complicada na vida, que já passou ou que ainda está passando. E hoje a gente vai conversar pela história do Vitor. Bom dia. Minha depressão começou quando eu tinha 9 anos e eu dormia sozinho com meu pai. E durante todas as noites ele abusava de mim. E foram se passando meses e a minha mãe percebeu que eu estava me afastando dele e a gente procurou um psicólogo. E eu acabei contando para ela o que estava. Pedi para ele sair de casa, sair com as amigas e ir para a faculdade. Mesmo assim, nada disso adiantava e não melhorava o estado dele. A primeira vez que eu vi ele se cortando foi muito difícil para mim. Foi como se meu mundo tivesse caído. E nada foi feito, ele não foi preso. E aí os anos foram se passando e a minha depressão ela se estabilizou. Só que aí ele continuou ameaçando a gente de morte e a gente pediu uma medida protetiva e a minha depressão foi voltando. E ela voltou mais forte agora, no começo desse ano, porque eu perdi a minha avó. E aí tem noites que eu não consigo dormir e eu comecei a ter pensamentos que faziam eu me mutilar. E eu pegava uma gilete e me cortava várias vezes. Eu tenho até hoje as cicatrizes da gilete. E eu ia pro banho e me cortava e sentia o sangue sair. Na última vez eu peguei um presto-barba e me cortei mais profundo ainda. E aí eu decidi parar com esse sofrimento, porque quando a minha avó morreu, ela fez eu prometer que ia cuidar do meu irmão, porque ele já foi abandonado pela mãe 4 vezes, 4 mães abandonaram ele, e só sobrou eu e a minha mãe. E se eu me for, a minha mãe vai também, porque ela não ia resistir. Então eu decidi viver pelo meu irmão. E hoje eu estou aqui contando a minha história porque
eu quero superar isso e eu acho que contando para outras pessoas que estejam talvez passando por isso pode ser um incentivo para que elas saiam disso também. É isso. É muito comovente sua história e obrigada, né, por ter coragem para compartilhar conosco. Agora vamos escutar a história de Mariana. Sou Mariana, tenho 23 anos. A minha depressão foi diagnosticada quando eu tinha 13, 14 anos. Eu tive uma crise nessa época e outra em 2017 e 2018. Nessa época, meus pais estavam se separando. Eu tinha acabado de começar a faculdade de publicidade e eu me sentia muito culpada pela situação que meus pais estavam passando. Quando era de madrugada, vinha aqueles pensamentos terríveis que meus pais iam ficar bem sem mim, que eu podia ir em paz, não tinha que me preocupar com eles. Então eu me cortava. Cada pensamento, um corte. Uma das vezes, eu fiz um corte muito profundo que fez com que eu desmaiasse. Quando eu acordei, eu me dei conta de mim, eu estava no hospital, tentei me mover, percebi que estava amarrada. Foi um momento desesperador. Então, naquela época, eu passei 3 meses internada, com a ajuda da minha mãe, todo o processo. Ela foi muito importante para mim. Para mim, foi um episódio muito marcante, sabe, da minha vida. Ver a minha filha daquele jeito, voltar ao estado que ela já tinha saído e voltar pior. E eu fiquei sem chão, fiquei destabilizada, mas eu tentei ser forte para ajudar ela. Eu disse, vamos procurar ajuda do psicólogo, psiquiatra, mas eu achava que isso era besteira. Mas do mesmo jeito, eu como mãe me sentia com a obrigação de tentar ajudar ela. E foi assim que depois de muita luta, eu consegui que ela fosse procurar ajuda. E agora comecei uma nova faculdade, me encontrei nessa profissão de jornalismo. Entendi que os problemas dos meus pais não são meus, que as pessoas não são perfeitas. Eu estou bem, estou feliz e eu quero dizer para vocês hoje que procurem ajuda antes que cheguem a um caso crítico que nem o meu. Muito obrigada por ter compartilhado sua história conosco e que bela história de superação, né? E agora vamos escutar a história de Joaquim. Bom dia, gente. Eu sou o Joaquim, eu tenho 27 anos e o início da minha história começou quando o meu relacionamento de 4 anos e meio foi ao fim após o nascimento do meu filho. Minha namorada disse que não podíamos mais ficar juntos, que não ia dar certo para ela. Eu só tive que entender isso, né? Não ia forçar nada que ela não quisesse. Então nos separamos. Com isso eu fiquei muito chateado, muito triste. Eu sempre fui um cara de ir para as festas, balada, churrasco com amigos, jogar bola. E de uma hora para outra eu não queria mais fazer nada disso, não queria sair com meus amigos, eles ficavam me chamando para jogar bola. O Joaquim, ele sempre foi um cara, sabe, legal, gostava de sair pra festa com a gente. Chamava a gente até para um churrasco na casa dele, com a mulher dele e tudo. Mas tudo mudou quando ele recebeu a notícia que ia ser pai. Eu lembro que a gente estava até no futebol nessa hora, ele recebeu a ligação que ia ser pai, a gente tudo ficou feliz, alegre. Mas quando o filho dele nasceu, foi o episódio de que a mulher dele deixou ele. E ele parou de ser, sabe, aquele parceiro vida louca que ele era com a gente, sair pra festa e tal. A gente tentava chamar ele pra sair, ele não queria. Dizia que não tinha vontade, não atendia ligação. E a gente tirava até onda com ele, parceiro, você só precisa de uma festa, de mulher, que só pra superar uma você tem que estar com outra e tal. Mas ele não queria saber. Eu não queria, eu queria ficar quieto, em casa, não queria conversar com ninguém. E eu não quis procurar tratamento, meus familiares disseram para eu procurar ajuda, mas eu disse que não queria, dizia que tomar remédio e fazer consulta psiquiatra, e com o psicólogo era coisa de maluco, que eu não estava maluco, era só um momento mesmo que ia passar. Mas aí eu vi que isso estava afetando o meu relacionamento com meu filho e eu não queria perder minha proximidade com ele, então eu fui atrás de ajuda, que é muito importante procurar ajuda nessas horas. Sei que é difícil, mas é necessário.
Procurei ajuda, fiz meu tratamento, meu relacionamento com meu filho hoje é estável, eu me dou muito bem, eu voltei a sair, a viver, ir para as festas, jogar bola, conversar com meus amigos, dar atenção para minha família, que é importante. E hoje eu estou bem melhor. Aconselho todo mundo a fazer isso, de procurar ajuda, e é bom estar compartilhando isso com vocês. Muito obrigada por ter coragem para compartilhar a sua história conosco. E agora a gente vai ficar com a história da Clara. Bom dia, gente. Meu nome é Clara. Bom dia. Hoje eu tenho 34 anos, mas minha história de vencer a vida e a depressão começou com 22. Onde eu morava, tinha uma igreja perto e eu comecei a frequentar a igreja e foi lá que eu conheci João Paulo, né? A gente se conheceu e acabou sendo tudo muito rápido. A gente namorou, noivou e casou e foi morar junto muito rápido, em questão de meses. E ele trabalhava na construtora e ele chegava mais ou menos às 19 horas da noite e ele queria que tudo estivesse pronto. Janta, mesa posta, casa arrumada, e até aí eu achava que isso era normal, que era só um capricho dele mesmo. Nossa primeira briga foi porque ele chegou um pouco mais tarde e o jantar acabou esfriando e eu poderia ter esquentado, mas ele se estressou e jogou a panela do feijão em mim. E no outro dia ele me trouxe flores. E eu pensei que tudo isso ia passar, que ele só tinha se exaltado ali no momento, que ele ia realmente mudar, porque ele disse pra mim que ia mudar. Só que isso acabou se estendendo por longos 12 anos, né? Ele me batia e no outro dia trazia flores. Minha irmã conheceu o João Paulo, foi uma forma muito rápida, sabe? Eles namoraram, noivaram e casaram, uma coisa bem rápida mesmo, sabe? E depois disso, quando eles foram morar na casa deles, a gente notou que ela começou a mudar de personalidade, de jeito de ser, não ia mais lá em casa, não se comunicava mais com a família. E um certo dia, quando ela chegou lá em casa, a gente notou ela com os roxos no meio do corpo, espalhado. E a gente perguntando o que estava acontecendo, e ela sempre dizendo que estava tudo bem, estava tudo normal e não estava acontecendo nada. Só que a gente procurou saber e descobrimos que ele estava batendo nela. E do mesmo jeito a gente tentava abrir os olhos dela e ela não queria saber. E ele não queria me levar para psicólogo, mesmo me vendo num estado muito crítico, porque eu estava triste, eu tentei suicídio, mesmo que eu não tenha conseguido, porque eu amava muito ele, era dependente dele. Ele disse pra mim que era perda de dinheiro, que ele não queria gastar dinheiro com besteira. E assim eu segui. E até chegar no ápice, que foi ele me agrediu, me forçou a ter relações sexuais com ele, e no outro dia, como sempre, ele me trouxe flores, mas com o apoio da minha irmã, eu consegui denunciá-lo, consegui sair dessa situação, sair da mesma casa que ele, apesar de que a justiça só me deu uma medida protetiva e nada mais. Eu não me sentia segura, porque ele continuava me ameaçando mesmo assim. E hoje em dia, João Paulo morreu num acidente e eu me sinto muito mais segura, porque mesmo que a justiça só tenha me dado uma medida protetiva, que ele tenha continuado me ameaçando, hoje em dia ele não está mais aqui para poder me ameaçar e nem conseguir fazer mais coisas do que ele já fez. E o que eu digo é: procurem ajuda, porque é muito importante a gente ter uma base, uma pessoa para lhe ajudar, um apoio psicológico, um apoio psiquiatra, remédio, tanto faz. Eu só queria dizer que vocês precisam procurar ajuda. É muito importante. E eu queria agradecer a todos que tiraram tempo e coragem, né, para vir aqui e contar a sua história. E quem não se sentiu à vontade para contar, pode vir nas próximas reuniões e contar. E eu queria também dizer que a história de vocês serve de exemplo, que depressão não é frescura e se doença, se deve procurar ajuda. E é isso, obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima.